cumprimentar esse irmão bonito que está ao seu lado aí. Cumprimente, diga, que bom que você está aqui, que bom, por exemplo, que bom que você está aqui. Obrigado. Amém. Ô Letícia, você vai ficar, viu, Letícia? O presídio Rogério ficou ali regulando a mesa. Obrigado, a gente precisa muito. Obrigado, foi muito bom. Parabenizar os irmãos que obedeceram aí o pastorzão, né? Pedir dele de vir para cá. Às vezes a gente gosta de sentar no lado, mas vieram. Parabéns. Parabéns. E obedecer do que? Sacrificados. Tem uma imagem aí, ô Letícia, me ajuda aí lá. Essa daqui, ô Marcos? Só uma imagem. Essa daqui? Ô Marcos? Oi. Essa daí, ó. Mas aí ela ficou cortada. Coloca lá só pra gente rever, Letícia. Minimiza aí. Estou achando aqui embaixo. Tá bom aí? O volume tá bom, irmão? Tá bom, obrigado. Tá bom aí? Tá bom, obrigado. Durante a semana eu pensei em pregar sobre outras coisas. Dá um zoom nela aí, mínimo possível. Só rodar o mouse para a gente ou apertar aí. Aí, beleza. Obrigado. Pensei muito em pregar sobre outra coisa, mas no último domingo que antecede o quê? O que antecede? 31 de outubro, o que acontece? 500 anos da Reforma Protestante. 500 anos da Reforma Protestante. Vai ser bom, eu vou comentar sobre isso, porque o pastorzão já pregou umas 2 ou 3 vezes aqui na igreja falando sobre isso. Então, o que eu falar, possivelmente você já vai ter ouvido ele falar, mas isso é importante porque isso fixa na nossa mente. Lá na escola, você sabe que tem um exercício chamado exercício de fixação. É justamente aquele exercício que você faz para você fixar na mente. E hoje nós iremos falar um pouco sobre como foi. Não dá para falar tão aprofundado, porque é muita coisa, muito conteúdo mesmo, mas de uma forma que nós possamos entender o antes e o depois dessa reforma. Mas, como eu disse, bem superficial, porque não dá para aprofundarmos, nem nos 5 pilares dá para nós aprofundarmos tanto, porque cada um deles são temas centrais, centralíssimos da Bíblia. E aqui em talvez 30 minutos não dá para falar tudo. Então ali nós iremos relembrar, o pastor mostrou para nós domingo os 5 pilares da reforma. Quem estava aqui domingo passado? Vocês aprenderam a falar aí, ó. Qual que é o primeiro ali? Sola graça. Sola graça. O que isso significa? Somente a graça. O de baixo? Sola Deus. Vamos falar do português agora. Somente A fé. o terceiro, Somente Cristo. o quarto Somente as Escrituras. e o quinto, Glória somente a Deus. glória somente a Deus. São 5 pilares fundamentais para nós hoje, para a minha vida e para a sua vida hoje. Então vamos lá, uma breve recapitulação. Tem uma água aqui, né, galera? Isso é bom mesmo. Poluído, Guilherme, você nem falou nada. Obrigado, Luiz. Então, uma breve recapitulação. A igreja nasce no ano 33 com um acontecimento. Qual foi o acontecimento? O Pentecostes. Então, vou perguntar, vou rebobinar. Qual foi o acontecimento? Pentecostes. Foi quando Jesus disse para os discípulos: ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E eles obedeceram, ficaram lá até que o Espírito Santo veio sobre eles. Está lá em Atos capítulo 2. Depois você
Leia lá para você ver este acontecimento. E ali inaugura-se a igreja. Irmãos, no ano 33. Qual ano que nós estamos? 2017. Esse era o ano 33. E depois dali, a igreja começa a crescer. Eu preguei aqui recentemente sobre o crescimento da igreja de Atos, né, pastor? O quanto ela foi crescendo e o quanto ela foi se expandindo para fora. Veio Paulo, o apóstolo aos gentios, e ele leva a palavra para esse povo e a igreja foi crescendo. Diga, crescendo. A igreja vai crescendo. Só que ali, aquele povo não tinha, gente. Se você me entenda bem, ele não tinha essa vida mansa que nós temos hoje. Porque lá, quando havia perseguições sobre eles, eles tinham que fazer os cultos talvez escondidos. Se eles fossem pegos, Raíssa, as propriedades deles eram tomadas, eles perdiam o emprego, eles eram tidos como escória, por exemplo, da sociedade. Perseguição ao extremo, mas mesmo assim a igreja ia crescendo, diga crescendo. A igreja ia crescendo. Beleza. Para quem estuda história, vai lembrar de um homem chamado Nero. Quem conhece o Nero lá, o doidão? Ele foi o imperador de Roma. Ele assume o posto de imperador no ano de 54. E o princípio do império dele, ele foi até um cara de gente boa. Só que depois o poder foi subir na cabeça dele e ele foi ficando assim, meio ruim das ideias. Até chegar no ano de 64, ele provoca um incêndio terrível em Roma. Roma tinha 14 bairros. Quantos bairros que tinham? 14. 10 desses bairros foram queimados pelo fogo. 10 é como se, por exemplo, os bairros aqui próximos, Industrial, Amazonas, Tirol, lá essa separação também. 10 desses bairros, Calé, foram queimados. E todo mundo suspeitava de quem? De Nero. Falou assim: esse imperador, você é doido, esse cara ele não tem juízo, ele pôs fogo em tudo. E ele tentava de tudo que é jeito se livrar daquelas acusações. Os historiadores lá da época, eu até anotei o nome aqui do rapaz aqui, eu esqueci o nome dele. Ele diz que quando os bairros pegavam fogo, mas tem um outro que eu estava lendo, tem esse Flávio José também, que é muito respeitado da época lá, e ele sobe em um lugar alto, veste com roupas de ator, né, pastor? Pega uma lira, ele pega um instrumento e começa a tocar, vendo fogo, pau quebrando, e ele lá tocando. Alguns entendem que ele queria fazer Roma de acordo com a imagem dele. Outros dizem que ele queria ter inspiração, vendo tudo pegando fogo, ele queria se inspirar naquilo. Só que o povo não é povo, gente. O povo olhou e falou: não, isso é um imperador. Foi ele que fez isso. E ele sabia que o povo desconfiava dele. O que ele fez? Ele falou assim: eu tenho que culpar alguém. Sempre assim, eu preciso culpar alguém para tirar o foco de mim. E quantos bairros sobraram? 4 bairros que não tinham sido queimados. E 2 desses bairros, pastor Écio, pertenciam a judeus e cristãos, né, pastor? 2 desses bairros que não foram queimados pertenciam a eles. Aí ele falou: vou jogar a culpa neles. Jogou a culpa nos cristãos e a partir dali começou a perseguir ferozmente os cristãos. E o pastor falou sobre isso aqui domingo, já falou outras vezes, como os cristãos foram perseguidos, o que eles sofreram. Eles foram mortos de diversas formas, eles foram usados para servir de diversão para o povo. O que Nero fez? Nero construiu tipo um circo. O povo ia lá para ver os cristãos morrer, gente. Diz que vestia os cristãos assim com pele de animais, para que cachorros pudessem atacar eles e matar eles a mordidas. Outra coisa, o pastor falou isso aqui: chegava à noite, falou assim: gente, a gente vai economizar energia. Como, né? A gente vai colocar fogo no cristão e ele vai iluminar aqui o caminho. Olha que coisa.
colocava fogo no cristão, a ponto de ele ficar lá queimando para poder iluminar algum lugar. Então, essas foram algumas das torturas e mortes que os cristãos sofreram. Eles também eram crucificados na época. E o tempo foi passando. Nero morreu, Nero ele foi deposto do império, ele se mata após isso. Vem vários imperadores, eu só vou citar alguns aqui. Veio um imperador no ano de 81, a cronologia aí, agora a gente está no ano 81. Veio um imperador chamado Domiciano, que também perseguiu os cristãos. Veio um imperador no ano 161, esse aqui tem eu fiquei até assim, ele chama Marco Aurélio. No ano 161, Israel, também perseguiu. Mas também, nesse crescimento da igreja, surgem os pais da igreja, homens que lutaram muito para que a sã doutrina fosse pregada. Letícia Esterrosa. Eu citei alguns aqui, Agostinho de Hipona, Atanásio, Jerônimo, João Crisóstomo, foram homens que trouxeram essa sã doutrina, eram bispos, né? Mas, continuando, depois do ano 161, a gente vai pular para o ano a qual acontece um grande acontecimento. Desculpe aí. Desculpe aí. Acontece algo assim. Surge um imperador chamado. Surge um imperador chamado Constantino. Diga Constantino. A história da humanidade se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Nós podemos dizer, eu aprendi isso no seminário, se estiver errado, o pastor me chama lá embaixo, mas que a história da igreja pode se dividir sim em antes de Constantino e depois, porque mudou completamente. Gente, olha o que aconteceu. No ano 312, um dia antes de uma batalha muito ferrenha que Constantino ia travar, ele sonha, ele tem um sonho e no sonho ele vê uma cruz. Aí ele olha a cruz e na cruz estava escrito: sobre este símbolo você vencerá. Ele tem um sonho, um dia antes de uma batalha, vamos supor, amanhã seria a batalha, hoje ele sonha ver a cruz. Aí ele acorda, manda todos os soldados pintarem os escudos que ele tinha, colocar uma cruz lá. Essa batalha chama Batalha da Ponte. Vou pegar minha cola aqui, gente. Batalha. Depois eu te conto, depois eu te mando mensagem. Depois eu te mando mensagem. Esqueci, mas era uma ponte lá. E ele vence aquela batalha. Ele vence. E aquilo ali, ele começa a falar assim: esse negócio de cruz, esse negócio é bom, eu acabei de vencer aqui. E um ano depois, no ano 313, acontece um negócio chamado Édito de Milão. Repita comigo: Édito de Milão. Lá eles decretaram o fim da perseguição a quem? Os cristãos. Que beleza, no ano 313, não mais é perseguir os cristãos. Chega, agora os cristãos estão de boa. E a partir dali, quando Constantino ele institui, é a mesma coisa se hoje o presidente chegasse e falasse: gente, o pastor estava falando aqui na escola de líderes, o Brasil é um país laico, porque não tem uma religião oficial, né? Assim, laico, porque todo mundo pode adorar quem quiser, né? E lá não, ele falou assim: é o cristianismo agora e pronto, acabou. É o cristianismo. Então, o pastor usou essa mesma argumentação. Ele disse assim: hoje, para uma pessoa querer ser, por exemplo, um senador, ou um deputado federal, ou um procurador e tal, ele tem que estudar, fazer concurso e tal. Só para a pessoa ser alguém lá naquela época, ele tinha que ser o quê, por exemplo? A gente entender, ele tinha que ser o presbítero da igreja, né, pastor? Ele tinha que ser um pastor. Então, hoje, para nós nos tornarmos cristãos,
nós precisamos nos converter. Só que lá a conversão já não mais era necessária, porque era conveniente ser cristão, entendeu? Então todo mundo queria. E a partir dali, meu irmão, foram criadas igrejas, a igreja foi crescendo, e depois, a partir dos séculos, veio a era que ninguém tinha Bíblia, a Bíblia tinha somente em latim, né? E as pessoas não tinham acesso, e foi indo, aí vieram os papas, e papa, mais papa, e beleza, até que chega o ano de 1500, pulando bastante, né? No ano de 1517 acontece o dia em que Martinho Lutero pega as 95 teses, ele escreve 95 teses contrárias aos ensinamentos da Igreja Católica e prega na porta da igreja, porque as pessoas iam e ficavam lendo o que estava lá. Então ele chega e prega. E aquilo ali, na hora que eu penso assim, um babaú, na hora que viu, falou: gente, isso aqui é tudo contra o que a gente está falando. Correu o Papa, falou: olha que o padre, né, o monge, está falando contra nós. Só que naquela época, só para dar um exemplo, para a gente entender mais ainda, olha o que estava acontecendo. Hoje, para nós alcançarmos o perdão, nós precisamos ter um arrependimento, nós precisamos confessar, nós precisamos buscar o Senhor. Só que lá falava assim: não, você não precisa disso. Você agora vai precisar de um documento do Papa, assinado pelo Papa, para que você tenha um perdão de pecados. Isso foi uma jogada estratégica, porque o Papa Leão X, ele queria construir a Basílica de São Pedro, que era uma mega construção, uma super igreja, só que não tinha dinheiro. Ele falou: como que a gente vai arrumar? Aí essa ideia veio lá do Chucaveira de Roma, falou: vende indulgências para as pessoas. Então as pessoas tinham que pagar para obter um perdão. E tinha muita coisa. Se você tinha um parente lá que era meio avacalhado e ele tinha morrido, e você não tinha certeza, né, que ele tinha sido salvo, ou que você sabia que ele não merecia salvação, mas você ia lá e pagava, entendeu, cara? Você podia pagar, assim: agora meu parente está salvo, entendeu? O nível que estava na época. Então levantam-se os reformadores. Eu listei 4 aqui que vale ser citados, que é Martinho Lutero, Guilherme Farel, não sei se a pronúncia é essa, João Calvino e John Knox. Foram alguns dos reformadores que se levantaram contra essas doutrinas que estavam sendo ensinadas na igreja, e o povo era meio refém disso. O pastor concorda comigo, porque eles não tinham a leitura da palavra. Então o líder chegava e falava: gente, vocês têm que pular de cabeça na ponte. Eles aí pulavam. Então, no ano de 1517, quase 500 anos atrás, surge a Reforma Protestante. Diga: Reforma Protestante. Irmão, isso é tão interessante. Eu estava falando isso sempre para quem, não sei se foi para a Letícia. Eu sou cristão desde quando eu nasci. Somente esse ano que eu fui entender o que é a Reforma Protestante. Sempre pior de igreja, e eu, se me perguntasse, eu não saberia dizer, igreja de Rogério. Mas esse ano eu falei: eu preciso entender isso. As igrejas que eu era, meu pai sabe, não pregava, não ensinava esse tipo de coisa. Por isso é importante nós aprendermos. E durante essa reforma, vale salientar que Martinho Lutero não iniciou uma rebelião contra o Papa. Ele quis mudar a Igreja Católica, que é a Igreja Católica Romana, só que eles não aceitaram. Tem um filme de Lutero no YouTube lá, se você quiser ver para aprofundar mais na história. Só que eles não aceitam, e eles são chamados de protestantes, porque eles protestaram contra aquilo. Entendeu? Não é interessante? Os protestantes protestaram contra aqueles ensinamentos. E eu quero falar sobre esses 5 pilares da reforma, que hoje cabe muito para nós, meu irmão. Se nós seguirmos esses 5 pilares,
nós seremos transformados como a igreja foi no ano de 1517 até hoje. Até hoje eu acompanho alguns padres lá e eles ainda querem nos chamar de volta, né, pastor? Eles falam assim, volta para casa, mas nós respeitamos, mas nós vamos ficar por aqui mesmo. Deus possa abençoá-los, trazer luz, que nós possamos continuar nesses 5 pilares. O primeiro, somente a Escritura. Repita comigo. Somente a Escritura. Por que somente a Escritura? Porque naquela época, eu não quero aqui falar mal e tal, é só um comparativo. Aqui está tendo aula, hoje teve uma e domingo vai ter outra sobre religiões e seitas. Se você não participa da escola de líderes, seria bom você vir, você aprender, é um tema muito importante para a gente. É de 6 a 7, o pastor está dando, porque nós precisamos comparar o que nós temos com o que as outras pessoas têm, entendeu? Porque se a pessoa chega falando para você, o Espírito Santo é uma força, o que você vai dizer para ela? É o que está na Escritura, o que está na palavra. Então, a Igreja Católica dizia que existia ainda revelações da parte de Deus. Então, os reformadores vêm e dizem assim, não existe. É somente a Escritura. Deus já falou ao homem, Deus já deu os fundamentos, através de quem? Dos apóstolos. Então, os apóstolos vieram e deram os fundamentos. Olha para você ver aqui, eu coloquei só 2 que foram revelações continuadas, porque para eles o Papa é infalível e ele traz novas revelações. A revelação, segundo eles, do purgatório veio após isso. A veneração a santos veio após de revelações, entendeu? Então os reformadores chegaram e disseram, não, é somente as Escrituras. E a gente vai ler 2 Timóteo 3,16. É fácil gravar na sua mente, coloca aí, vaso. 2 Timóteo 3,16. Eu sei que muita gente sabe de cor, mas a gente vai ler junto. Timóteo 3,16. Nós vamos entender, meu irmão, que Deus, nós podemos dizer que Ele se revelou a nós através de 2 palavras: a palavra escrita e a palavra viva, que é o Logos, Jesus. 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra, sim, foi uma das questões da prova. A palavra, sim, ela é inerrante, ela é infalível. Pega sua Bíblia aí. Você está com a Bíblia aí? Pouca gente com a Bíblia, hein? Diga comigo assim: a palavra de Deus é infalível, ela é inerrante, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor pela palavra? Obrigado, Senhor. Amém. Irmãos, o que as pessoas tentam descredibilizar a Bíblia? Eu coloquei só 2 coisas aqui. O que eles dizem para descredibilizar, para dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus? Eu já ouvi isso muito. Primeiro, o papel aceita tudo. Quem já ouviu isso aí? Já ouvi muito. Outra, a Bíblia foi escrita por homens. Eles falam isso para tentar trazer um descrédito a ela. Mas eu respondo esse tipo de pergunta com outra pergunta: como um livro escrito por homens, como vocês dizem, que você diz que o papel aceita tudo, pode mudar tantas vidas ao redor do mundo?
se for um livro escrito por homens, se é um plano de alguém que escreveu, como não há erro nela, nas genealogias, nas profecias, não há erro algum. A Bíblia hoje é o livro mais vendido de todos os tempos. Tem alguns sites lá que dizem que já foi vendido mais de 6 bilhões de Bíblias. Se você for ver o segundo lugar não chega nem a 500 milhões. Então a disparidade da Bíblia com relação a qualquer livro é muito grande, muito grande. Creia na palavra, somente as Escrituras. E o último, para encerrar esse assunto, se a Bíblia, em 1 Coríntios 1, 18. Letícia, me ajuda aí. 1 Coríntios 1, 18. Vamos ler. Eu vou dar uma adiantada. Coríntios pois está escrito, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, vamos ler todo mundo junto? Que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pessoas que estão perecendo, para elas é loucura, mas para nós o salvo, a palavra de Deus é poder de Deus. Continuando, o segundo pilar, somente Cristo. Por que esse pilar? Porque a Igreja Católica dizia que havia vários mediadores. Diga, vários mediadores. Mas o segundo pilar diz o que? Somente Cristo. Somente Cristo. Somente em Cristo há salvação. É através dele que os nossos pecados são perdoados. É através dele que nós nos tornamos co-herdeiros de Cristo. Sem Cristo, meu irmão, nós estaríamos completos. E essa frase é interessante. Foi ele que encarnou, foi ele que foi à cruz, foi ele que morreu, foi ele que ressuscitou, é ele que está à destra de Deus, é ele que intercede por nós e é ele que voltará para nos buscar. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Somente Cristo, meu irmão, somente nele há salvação, somente em Cristo. O terceiro pilar é o pilar da graça, somente a graça. Graça significa favor não merecido. Olha para você ver, o que a Bíblia nos diz, gente? A Bíblia olha para mim, eu vejo a Bíblia apontando o dedo no meu nariz, dizendo assim: você não merece a salvação, você não merece, mas Jesus te dá a salvação. É só através dele, somente através da graça. Em Efésios 2:8, o pastor leu aqui também. A nossa salvação, ela vem pela graça. Naquele tempo, eles diziam que o homem precisava cooperar na sua salvação, ou seja, eu preciso deixar Deus alegre para que ele possa me salvar. Mas o terceiro pilar nos diz que é somente pela graça. Eu não mereço, eu preciso entender, eu não mereço, mas pelo amor de Cristo eu hoje posso alcançar a salvação. Pois vocês são salvos pela graça. Pode deixar esse versículo aí. E uma ilustração que eu escutei, eu achando bem interessante, que Deus é infinitos atributos, e dois atributos dele, que é o amor e a justiça. Se ele fosse usar só o atributo do amor, ele poderia olhar para nós pecadores e falar assim: eu amo esse povo, vou trazer eles para mim, assim mesmo eu vou trazer eles para mim. Só que o atributo da justiça do outro lado, ele fala assim: não pode.
Pode não. A palavra diz que o salário do pecado é a morte, o pecador não. O atributo da justiça é dizer isso. Então, como resolver essa situação? Imagina comigo na sua mente brilhante que você tem. Na cruz do Calvário, a fusão desses dois atributos de Deus. Quais são esses dois atributos? O amor e a justiça. Então, esses dois atributos, o amor e a justiça, na cruz, eles se fundem e formam assim então a graça. Esses dois atributos juntos, eles formam a graça, e só vem mediante a Cristo, meu irmão, só mediante a Cristo. O quarto pilar, somente a fé. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Hebreus 11, capítulo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, é a certeza. Então nós cremos que pela nossa fé, o Senhor Jesus morreu por nós, a graça dele está sobre nós e nós somos salvos. Amém? Nós somos salvos não por merecimento próprio, mas pela graça de Deus. Fé é acreditar, fé é o aceitar. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. A nossa justificação, que nos torna justos, vem por meio da fé. Como você me explica a fé? O exemplo do pastor é eu estender o meu braço e aceitar. O milionário veio dar 3 milhões para o mendigo. O mendigo podia olhar para ele e falar assim: mas por quê? Como? Não, mas ele simplesmente fez o quê? Estendeu o braço e pegou. Então a salvação é dada a todos os homens. Nós, pela fé, é como se nós estendêssemos o braço e recebêssemos a salvação. Amém? Então, se você porventura não tem certeza da tua salvação ainda, você hoje, de uma forma simbólica, estenda os braços e receba a salvação por meio da graça, mediante a fé. Tenha fé, meu irmão. E o quinto pilar, que é glória somente a Deus. Glória somente a Deus. Essa frase é do Hernandes Lopes. Eu vou encerrar lendo ela. A verdadeira expressão de glória somente a Deus é quando as Escrituras são usadas para anunciar as maravilhas de Deus. É quando a fé é o único instrumento de apropriação da salvação. É quando a graça de Deus é proclamada como base na nossa salvação. É quando Jesus é exaltado como nosso único e suficiente Salvador. Ele é mediador, Ele é o nosso Senhor, e através disso que nós damos glória somente a Deus. Homem nenhum é digno de glória, celebridade nenhuma é digno de glória. A idolatria é uma coisa terrível. Que nós possamos orar para que o Senhor tire do nosso meio, do nosso Brasil, a idolatria, amém? Porque a glória somente a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé para a gente orar então. Não vou esticar muito. Deus possa abençoar essa palavra nos nossos corações. Que esses 5 pilares possam ser os pilares das nossas vidas. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Glória somente a Deus. Senhor, te damos graça por essa palavra. Nós possamos, ó Pai, sair daqui mais convictos ainda daquilo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa, ó Pai, cada um dos nossos irmãos aqui presentes. Que a Tua graça possa estar sobre cada um deles. Acrescenta a fé ao coração de cada um. Pai, que Cristo possa ser o nosso único
nosso único exemplo, aquele que nós possamos simplesmente olhar para Ele. Não nos deixe desviar, ó Pai, para a esquerda e para a direita. Que nós, ó Pai, venhamos olhar somente para as Tuas Escrituras e que nós venhamos dar glória somente a Deus. Que o Senhor, ó Pai, possa nos dar uma semana de vitória, uma semana, ó Pai, em que as muralhas irão cair. Senhor, livra os Teus filhos de acidentes, de balas perdidas, livra os Teus filhos, Pai, de acidente de carro, livra, Senhor, de assaltos e de todo mal, Senhor, que nós possamos andar na Tua luz, cumprir os Teus propósitos e continuar crescendo na graça e no conhecimento. A nossa oração é feita no nome de Jesus. Amém. Amém.